Já na companhia aqui do Lucas Moura e também do João Rodrigues, psicólogos, vão falar com a gente sobre o cuidado que você deve ter com o seu filho, ou quem sabe até você mesmo. Tá olhando aqui, você tem essa problemática e às vezes não percebe. Lucas, João, sejam bem-vindos. Obrigado, Oswaldo. Um prazer estar aqui na companhia de vocês hoje, falando sobre esse tema muito importante, né? Muito importante, né? Às vezes a gente se pega cometendo, né, todas essas questões e acha que é só os filhos da gente. João, seja bem-vindo ao nosso horário. Muito obrigado, meu querido. É um prazer estar aqui no Jornal do Meio. Prazer é nosso. Quais são os sinais, já vamos começar aqui o nosso programa, até falando com quem está nos assistindo ou nos ouvindo, quais são os sinais, os primeiros sinais de alerta para a mãe, para o pai, né? Tá percebendo nessa questão com o seu filho mais novo ou com o adolescente? Quais são os sinais oferecidos, né, que eles passam para a gente? Geralmente, Nerisvaldo, a gente vai observar sinais dessa dependência na ausência dessa tela. Isso vai aparecer na irritabilidade dessa criança quando não houver ali a possibilidade de jogar, de assistir o desenho ou a série que ele está acostumado a assistir. A gente vai ver um desinteresse geral em outras atividades que fariam parte naturalmente dessa fase da infância, né? Socializar com outras crianças, participar de atividades longe da tela, atividades na natureza, atividades até menos estimulantes do ponto de vista daqueles insights que a criança tem o tempo todo no jogo, né? Então a gente tem uma tela que provoca diversos estímulos e uma vez retirada essa tela, essa criança ela vai apresentar comportamentos diferentes, ela vai parecer um pouco mais irritada, ansiosa, né? E a partir daí muitas vezes os pais se queixam trazendo essa questão, né? O que é que eu faço com relação ao meu filho? E é importante a gente pensar que as crianças não nascem com a tela. Nós trazemos a tela e entregamos os nossos filhos. Muitas vezes porque essa tela serve como uma forma de silenciar essa criança, né? Então a gente tem aí... Eu tive numa reunião com vocês na escola particular e tive também numa escola pública, né? Eu tenho meu afilhado que é da escola pública, eu estava participando de uma reunião e nessa reunião, eu até já trouxe esse exemplo aqui em outras oportunidades, a diretora falou, gente, vai mudar agora o regulamento, os alunos, é diferente da particular, que lá é um acordão, né? Os alunos não mais poderão trazer os aparelhos celulares, quer dizer, vamos entrar em acordo com o público. Os pais que forem a favor, levantem a mão, quem for contra, fica com a mão baixa. 99% dos pais levantaram a mão, foram a favor. Alguns pais falaram, olha, há necessidade do meu filho trazer o celular, porque às vezes ele vai embora para casa com o pai, né? Ou a mãe passa. Só que teve uma mãe que me chamou a atenção, vou direcionar aqui para o Dr. João. Teve uma mãe que me chamou a atenção, e isso pode ser exemplo para a senhora que está em casa nos acompanhando, que pode passar por essa mesma situação. Quando a diretora falou, estamos decididos, né? Não mais vai trazer o celular para a escola. O que houver de necessidade de enviar um recado, uma informação para o seu filho, busquem a direção. A gente tem um número da direção e vai estar aí disponível durante todo o tempo que as aulas estiverem acontecendo. Uma mãe lá no fundo falou, meu Deus do céu, como é que eu vou segurar minha filha sem o celular? Quando eu disser para ela, minha filha, você não vai poder levar o celular, em que situação vou ficar? A maioria que estava ali ficaram estarrecidos. Mãe, meu Deus, é mesmo que vai ficar nessa situação? Nesse tipo de caso, que são vários casos, que a gente sabe que cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua educação, cada um tem a sua família e o seu jeito, né, de educar em casa. Traz, nesse tipo de caso, que a mãe já estava temerosa com a filha, 12, 13 anos de idade, né? O que é que pode fazer para não chegar nesse ponto? Olha, o papel da família é justamente esse, é oferecer para a criança esses estímulos que o Lucas falou aqui. Estímulos de qualidade para que a criança não se prenda tanto às telas, não fique somente aquilo ali que é reduzido, é virtual. E quando a gente chega ao ponto de uma mãe ficar temerosa com relação a isso, esse talvez seria o principal momento de talvez procurar um profissional da saúde mental, porque de fato existe uma falta de controle. Né? Quando a gente tem regras dentro de casa, como nesse você falou, caso ela perdeu o controle, né? Provavelmente deve ter perdido, porque ao temer a filha, a reação da filha, né, de irritabilidade, de uma possível agressividade, todos sabendo que na escola existem regras e que em casa deveria existir regras também, né, uma rotina pelo menos de uso ali, a gente vê que não existe nenhuma coisa nem outra, nenhuma rotina, nenhuma regra em relação a isso, nenhum controle.
Porque muito que acontece também é que não se sabe o que se usa no celular. A gente tem pacientes ali incomuns e os pacientes assim, eu chego, mãe, a senhora tem a senha da filha? Ah, não tem, quando eu peço, às vezes ela não quer me dar e tal. E é uma falta de controle, né? Essa talvez seja a melhor hora de procurar um profissional da saúde. E quando a gente tem esse argumento de que, doutor, o mundo mudou, eu não tenho mais esse tempo, como eu imagino que vocês devem receber várias vezes, eu não tenho mais esse tempo, o que é que eu posso fazer? Às vezes o problema está com a gente, né? Quando a pessoa alega, eu não tenho mais esse tempo, eu não dou conta de estar ali toda hora olhando o que está fazendo, ou meu filho tem 2, 3 anos, o que é que eu vou fazer se não for... Antigamente eram os vídeos da galinha pintadinha, né, no CD, que era ali na televisão, cansei de dar CD para minha filhada mais velha, né? Hoje é o celular. Quando o pai começa a alegar essa questão da falta de tempo, o que é que deve ser feito? Eu deixo isso aberto a vocês. Primeiramente, existem hoje vários mecanismos de controle do uso dos dispositivos móveis, né? Inclusive controle parental, onde você, enquanto pai, né, pode pesquisar aí através do dispositivo que você utiliza, você tem acesso a todos os tipos de conteúdos que o teu filho está tendo acesso também. Isso vai desde os filmes e jogos que ele assiste, aos sites que ele frequenta, e você pode limitar também, né, essa questão do conteúdo. Então, para os pais que não têm aquela disponibilidade de realmente todos os dias parar e ver o histórico de vídeos, de mensagens com quem meu filho conversa, eu sou bem radical quanto isso. Acredito que se os pais eles não têm a possibilidade de fiscalizar o uso do dispositivo, então os filhos eles não devem fazer o uso do dispositivo, até porque essa responsabilidade é nossa, enquanto adultos. Não podemos delegar a criança, e muitas vezes os pais trazem desta forma, né? Eu já não sei mais o que fazer com relação ao uso do jogo, ao uso da rede social, e se a gente for aprofundar essa discussão, a gente vai ver que nos termos de uso de várias redes sociais, não temos, né, ali colocado o uso para a criança, mas muitos pais não ligam para essa questão e passam batido, né? Então a criança ela vai ter acesso a conteúdos adultos, é um problema que a gente tem também. E acredito que esse argumento não é um argumento que pode ser utilizado por um pai ou uma mãe, porque é uma função de tempo integral. Embora a gente tenha que trabalhar, a gente tenha que dar conta da nossa vida ordinária, né? Enquanto pais, precisamos estar nesse lugar de observar, orientar e inclusive nos aperfeiçoar. Grande parte da dificuldade que alguns pais têm é a falta do letramento digital. Então, se eu não compreendo a plataforma e o dispositivo, como eu vou orientar o meu filho? Ela é quem vai estar no comando, né? Exatamente. Seu filho acaba tomando a frente. Exatamente. Do comando. E são muitos perigos relacionados, né? Desde a pedofilia, a pornografia, o vício. Depois não diz que não sabia. Exatamente. Né? Que aí vem aquela, nem imaginava que isso acontecia, que a gente tem visto isso de forma muito comum. Pois não. E é importante corroborar o seguinte, né? Até inclusive mais com relação à criança, né? A criança ela aprende imitando. Então existe um negócio chamado imitância, né? Ela aprende a andar imitando, ela aprende a falar imitando. Então o fato do adulto permanecer muito tempo no ambiente com o celular, mesmo que a criança não tenha acesso direto, aquilo fica, imita a criança. Quando ela tiver o poder, que ela tiver o celular na mão, ela vai querer fazer igual ao adulto, ela vai querer sentar no sofá e vai querer ficar no celular. O fato de se sentar no sofá ou de se sentar na mesa, que seria para comer, que seria para dialogar, para compartilhar momentos ali importantes, quando a criança vê que o adulto senta no sofá, senta na mesa e fica só com o celular na mão, aquilo ali provavelmente vai se tornar um comportamento muito comum dentro da casa. Esse adulto já está dependente. Exatamente. Ali, né? Ele não sabe muitas vezes. Como é que para o adulto, né, que está acompanhando a gente, como é que essa dependência aí de telas afeta no universo adulto, para a gente ter mais ou menos uma base e também nas suas relações? Como o João colocou muito bem, essa relação ela está espelhada, né? A gente fala dessa dependência e nos preocupamos com as crianças e adolescentes. No entanto, acredito que se a gente for buscar as estatísticas, a gente vai ter um elevado número de adultos dependentes, né? E isso tem impacto em todos os aspectos da nossa vida, desde a nossa intimidade, né, a vida conjugal, a nossas amizades e a nossa relação consigo mesmo. Você veja, boa parte do que prende os adultos nas telas são as redes sociais. E as redes sociais são realmente uma plataforma que nos permitem maquiar, construir, né, os avatares ideais para sustentar todas as nossas idealizações. Então ali eu posso ser o pai perfeito, o marido perfeito, o psicólogo perfeito, eu posso projetar toda uma construção ideal, mas que muitas vezes não vai se sustentar na realidade.
A gente tem problemas relacionados desde a autoimagem, né, porque é um aspecto filtros ali de tudo, comparação, né, o tempo todo, então precisamos estar perfeitos o tempo todo, né, impecáveis. Questões relacionadas também à eterna insatisfação que é provocada em nós adultos. Nós nunca estamos satisfeitos, seja financeiramente, seja com nossas relações, nossas amizades. O tempo todo essa felicidade está se pondo, porque diante de nós há tantos momentos incríveis passando ali na timeline, né, que é infinita, né, e as pessoas estão sempre se comparando, né? Então a gente está sempre um passo atrás quando a gente está se relacionando ali naquele espectro virtual. É incrível isso. Existe um momento certo? Porque você me trouxe um dos momentos que é importante, o momento dessa mãe, qual estava na reunião, é o momento, procura um profissional. Tem um período que quem está em casa nos assistindo ou nos ouvindo fala, mãe, pai, esse é o momento de ir em busca de um profissional. O momento de buscar um profissional é quando a gente começa a perceber o prejuízo ocasionado pelo aquele uso de telas ou da falta, né? Quando a gente tira aquilo ali que a gente vê que existe, não, hoje você não vai usar o celular, e a criança não sabe o que fazer. Ela não sabe brincar com outras crianças, ela não sabe pegar um joguinho ou ir montar alguma coisa. Isso é um prejuízo cognitivo na criança. Ela não conseguiu desenvolver outra coisa que não fosse através da tela. Existem muitas questões do perfil evitativo, né? A criança começa, o adolescente principalmente ali, começa a se isolar mais, começa a não querer mais participar das questões familiares, né? Ir para a rua com outros amigos e tal, e ficar só aquilo ali do celular mesmo. Então, a virtualização da socialização que a gente deveria ter quando criança, quanto adolescente, que é para criar a questão da personalidade, para que se sinta autoconfiante, né? Então, debatendo entre pares, alinhando as ideias, que a criança e o adolescente vai conseguir fazer a sua personalidade, formar a sua personalidade, e quando se tira isso, a gente vê o prejuízo, né? A gente que tem paciente que acompanha, e muitas vezes não só relacionado ao uso da tela, né? Mas esses perfis evitativos, essa questão da irritabilidade, da agressividade, eu pelo menos já tive paciente que chega a quebrar coisas dentro de casa. Não, vamos tirar o celular hoje. A ansiedade vai a mil, né, nessa questão. Porque é retirar da tela de um paciente que está com um mecanismo de dependência, e o mecanismo de dependência de telas é importante a gente dizer que ele não difere muito da dependência de outras substâncias, né, ou de outras... É um vício, né? É um vício como qualquer outro. Então, quando a gente tira isso de uma criança, de um adolescente que está ali num processo de neurodesenvolvimento importante, a gente tem que oferecer algo em troca. A gente não pode deixar a criança sem o que é o vício dela, o caso disso, né? Então, deve-se oferecer esses estímulos de qualidade que o Lucas falou ali no começo. Procurar o profissional de saúde é assim que você percebe um prejuízo. Eu fazia coisas com meu filho que hoje eu não consigo fazer, ele desenvolvia atividades que hoje ele não consegue fazer, esse é o principal indicativo. E muitas vezes os pais, né? Vocês têm que sentar junto na cadeira. Pai, mãe, vem cá porque você está tão doente quanto seu filho. Isso acontece também, né? E é importante ressaltar que nesse processo a gente precisa identificar se a tela ela ainda está, né, dentro dessa perspectiva de entretenimento / trabalho, né? Ou se a gente realmente está falando dessa dependência, porque chega ao ponto em que a pessoa ela vai abdicar de qualquer outra atividade em detrimento de estar ali sozinho ou acompanhado pelos seus amigos dentro da rede, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de traduzir as consequências práticas disso, mas há de diversas formas, em todas as faixas etárias, consequências. E a longo prazo nós ainda não sabemos o impacto, né, que isso trará para a nossa sociedade. Era essa minha indagação. A gente vai ter um futuro preocupante, né? Pelo que a gente conversa, minha indagação ia ser em cima disso. Quais são os possíveis transtornos mentais que se possa ter, né? Com tanta necessidade, com tanta dependência da tela? Quando a gente tem um tipo de dependência, nesse caso a dependência de tela, né, o que vai aparecer mais comumente são os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos, os perfis evitativos, que aí a gente perde a socialização do ser ali. E tratar isso como uma dependência de tela e tratar as comorbidades, né, ansiedade, depressão, que são os mais comuns ali, é muito complicado, porque chega uma hora que a gente não sabe o que está relacionado à dependência de tela, o quão a comorbidade, por exemplo, se sobressai a respeito daquilo ali. A gente tem um quadro depressivo, às vezes chega um adolescente ali.
a gente não sabe de onde veio aquela depressão. E aí a gente vê que ele está o dia inteiro naquele celular justamente consumindo esse perfeccionismo, né, de estar sempre bem, de ver coisas boas. Existem mecanismos para informação dentro do cérebro da gente que, por exemplo, vamos usar um exemplo básico, né? Quando a gente estava na escola, eu pelo menos tenho quase 40 ali, tenho 36 agora, a gente ia para a biblioteca, folheava um livro, olhava, via, tinha todo o mecanismo até que a informação fosse guardada na memória. Hoje, numa passada de dedo no celular, a gente tem 10, 15 informações. É difícil para o cérebro, para os mecanismos do cérebro conseguir ajeitar isso. Então, parte muito dessa premissa ali. E até para os profissionais, né? Como está tão rápido. E diante de uma dinâmica dessa, de interações, complicado, né? Como transformar o livro em algo atraente? É complicado. Né? Você vai comentando, falando, que fase, hein? Que período, que transição. Mas é muito importante. É muito importante também colocar que a tecnologia não é nossa inimiga. Né? A gente está falando da dependência e do mau uso da tecnologia. Mas muitos, né, benefícios ela trouxe para a nossa vida, dentro da ciência médica, né, e de vários outros aspectos. Agora é importante a gente atentar para o que uso estamos fazendo da tecnologia. Né? Os pais, eles devem fazer o uso da tecnologia junto com os seus filhos. Né? Se você não sabe qual é o filme que o seu filho está assistindo, procure sentar com ele, estabeleça limites de tempo. Né? Então, alguns pais utilizam, né, um banco de horas. Então, por exemplo, meu filho vai ler durante a semana 2 livros e ele vai acumular um banco de horas para no final de semana fazer ali o uso dos jogos. Né? Então, existem estratégias para a gente ir educando esse controle, né? Porque não se trata de outra coisa, senão um processo de disciplina. Então, entendendo que hoje a gente tem também uma juventude com uma baixíssima tolerância à frustração, justamente por estar tão apegada a um mundo onde tudo é possível. Que é o mundo da mentira. Exatamente. E hoje ser pai também não é fácil, e como você está em escola sabe, porque às vezes você tem os colegas ou os pais dos colegas como referência. Sim. E muitas vezes não ajudam. Com certeza. Ah, Maria, Juliana, Pata, não sei quem fez isso, todo mundo vai, todo mundo está indo, isso é normal. E fica parecendo que você que é o diferente, isso, né? Que você que é o do mundo da pedra. E é um paradoxo muito grande, porque hoje essa geração que tem ali nós no caso, né, entre 30 e 40 anos, não crescemos baseados na tecnologia, não dessa forma tão imediata, né, como é hoje, e somos os responsáveis justamente por criar por mediar essas estratégias ali de controle, de rotina, né? Então, assim, são pessoas que são responsáveis, são adultos que deveriam ser responsáveis, mas não têm nenhuma experiência com aquilo, que não cresceram dessa forma. Perdão. Lucas Moura, João Rodrigues, agradecer a vocês pela participação e